Olá, boa tarde. É com aquela imensa alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência desse técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a competência desse técnico da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Terceiro Milênio traz como tema hoje esclarecendo dúvidas. Estaremos esclarecendo dúvidas sobre alguns tipos de questões. Por exemplo, por que no Espiritismo não há batismo, casamento, não há encomendação de corpo e preces de sétimo dia de falecimento? Milagres, eles existem? Jesus voltará à Terra? E o que é experiência quase morte? Você gostou? Então continue conosco, porque essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará falando sobre esse tema, esclarecendo dúvidas, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão, o professor Mário Luiz de Farias. E convidamos você, amigo ouvinte, para que possa acessar a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio. Basta acessar a nossa página que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. E a gente desde já faz aquele convite para que você que está assistindo o nosso programa pela página do Facebook, deixe o seu like, possa deixar a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela força e energia para que possamos continuar com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Esclarecendo dúvidas, este tema nós teremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, com o nosso irmão, o professor, o amigaço Mário Luiz de Farias. Seja bem-vindo, professor Mário. Muito obrigado, Madeira. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. É uma satisfação essa oportunidade de encontro, de convivência, e vamos então refletirmos juntos sobre os temas que o nosso entrevistador está propondo, o nosso Edenir Madeira. Vamos então esclarecer algumas dúvidas, então? Vamos nos empenhar para isso, mas cada um que faça suas reflexões, tomara que os meus comentários possam ser úteis, esse é o meu propósito em estar aqui, mas cada um também construa sua linha de raciocínio pelos conhecimentos que tem. Você também é responsável. Tá certo, então, professor. Então, professor, para iniciarmos sobre esse tema, esclarecendo dúvidas, temos algumas dúvidas a respeito. Por exemplo, vejamos então, Maria. Lhe faço a pergunta para tirar essa dúvida. Por que no Espiritismo não há batismo? A gente quer batizar o nosso filho, a gente gosta da doutrina espírita, chega na doutrina espírita, não tem batismo. Poxa, como é que faço, meu filho? Mas eu gosto do Espiritismo, ou frequento o Espiritismo. Não sou estudante, mas eu frequento e quero batizar meu filho no Espiritismo e não posso. Também não tem casamento no Espiritismo, não tem um cerimonial de casamento, alguém que possa falar algumas palavras ali, né, em nome de Deus. Também não tem casamento no Espiritismo. Também não há encomendação de corpo. Às vezes falece alguém, familiar, a gente quer, né, solicitar alguém do Espiritismo que faça uma encomendação de corpo. O Espiritismo também não tem. O Espiritismo, que a gente sabe, vai alguém para conversar, para falar algumas palavras, mas a gente quer mesmo encomendar o corpo. Não tem. E também não tem preces para alguns, é missa para nós, preces de sétimo dia de falecimento. Por que, professor? Essas dúvidas estão na nossa cabeça de muitas pessoas. Por que não tem isso no Espiritismo? Dá para tirar essas nossas dúvidas? Em primeiro lugar, o nosso respeito para as pessoas de outros credos religiosos que fazem esses procedimentos.
mas a doutrina espírita não aconselha, Madeira, os rituais, os cerimoniais, como tu pensou muito bem, por se tratar de uma prática exterior. E antes que eu possa esquecer, se alguma coisa for feita que se assemelhe, embora a gente deve ter todo cuidado para manter a pureza da doutrina espírita e vivenciar no íntimo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais, sendo que os maiores são os de Jesus e que a doutrina espírita nos proporciona também, ter todo cuidado, mas se ainda que fizer alguma coisa, que seja de graça, Madeira, que não cobre. Isso é um aspecto muito importante. Não deve ser essa a fonte de renda, nem para a pessoa e nem tampouco para o movimento espírita, porque, segundo me consta, esses cerimoniais a que tu fez referência são pagos, né? São cobrados. Então, ainda que o faça, que não deve, para ter o cuidado de evitar práticas exteriores, como se deve evitar idolatria também, estar muito vigilante, porque nós somos muito propensos a isso. Então, evitar, mas ainda que faça alguma coisa que se assemelhe, que seja de graça. Madeira, então, agora convém dizer que rito de iniciação, que é o significado de batismo, casamento, prece por quem quer que seja, pelos mortos também, é coisa muito bem tratada na doutrina espírita, no movimento espírita, e é coisa séria. Só os cerimoniais é que são desaconselháveis. Por exemplo, eu sei que são batismo e casamento, por exemplo, que tu fez referência, são sacramentos da Igreja Católica e de outras que se lhe assemelham. Então, sendo que o batismo é o primeiro e o casamento é o sétimo. E tem 5 outros também. Então, são sacramentos. Agora, o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão nacional com representação de todos os estados do Brasil, na Federação Espírita Brasileira, em 1977, reunido em Brasília, de 1º a 3 de outubro, para tratar da adequação do centro espírita para o melhor atendimento de suas finalidades, faz umas considerações para depois chegar às orientações, porque esse conteúdo está no opúsculo Orientação ao Centro Espírita. Para quem é administrador ou simpatizante, enfim, que queira estudar, eu tenho certeza que conhece, e se não conhece, deve conhecer e se determinar, pelo opúsculo Orientação ao Centro Espírita, o famoso OSCE. Tradicionalmente, por muito tempo, de capa verde, até referido como livrinho verde. E no ano de 2021, no ano passado, coincidentemente, o Conselho Federativo Nacional teve que fazer uma adequação desse livro Orientação ao Centro Espírita, que agora é com capa azul, para inserir o capítulo 11, que trata da dimensão virtual do Centro Espírita, quando dá as orientações e para a realização das lives e das atividades online que os centros espíritas vêm realizando. Então é muito importante o conhecimento desse livro. E tanto no de capa verde quanto no de capa azul, nessas considerações feitas no Conselho Federativo Nacional, que está transcrito tanto no anterior quanto no OSCE atual, nas considerações tem o considerando de número 9, que diz: considerando, então, que o centro espírita deve caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, com a total ausência de imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou outras quaisquer manifestações exteriores, tais como batizados e casamentos. Então, realmente, vem ao encontro da negativa de que existe isso no Espiritismo, mas vamos ter que procurar caracterizar que o batismo é considerado um rito de iniciação, que é condição para a pessoa se tornar herdeira do céu. Inclusive, uma das minhas irmãs, que são pessoas muito inteligentes, e essa também, fala da grandeza de fazerem o batismo. No caso, eu fui batizado, e pessoas pobres com essa ideia de herdar o céu.
Então, quem faz está tomando, embora ilusório, uma atitude louvável. Agora, quem orienta nesse sentido é que convém repensar a sua atitude. Então, mas o batismo, ele, de certa forma, como rito de iniciação, deve existir. Nós estamos encarnados aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque nós temos que reparar faltas e construir o bem. Não é só reparar falta, que é para nos aperfeiçoarmos. Questão 132 do Livro dos Espíritos, a gente sabe que é, mas reforçando então com esse dito da questão 132, qual a finalidade da encarnação do Espírito? É condição necessária para o progresso, para atingir a perfeição. E para isso, nós temos então que passar por etapas importantes. E uma delas é o arrependimento. Então, e no Evangelho, em São Marcos, no capítulo 1, versículo 4, fala que João Batista, em torno do Rio Jordão, vivia pregando o batismo do arrependimento. Que a primeira é o rito, vamos dizer, não é rito de iniciação, é uma iniciação para nós nos melhorarmos. É tomarmos consciência, cair em si, se dar conta das faltas que tenha cometido e se arrepender. Mas isso não é suficiente. Inevitavelmente, nós vamos ter que passar pelas experiências dos males que tenhamos causados aos outros para sabermos o que é a expiação, que é para entendermos, porque nós somos muito susceptíveis de repetirmos as coisas erradas que tenhamos feito. Então, com o arrependimento, a gente vai se dar conta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando trata do dever, capítulo esse tem como título Sede Perfeito, que a igualdade perante a dor é uma divina providência para que ninguém faça o mal ao outro alegando o desconhecimento das consequências que tem. Então, se a gente xinga alguém, por exemplo, sabe que vai afetar a autoestima, que a pessoa vai ficar abatida, né? Porque nós nos melindramos, inevitavelmente, quando nos dizem alguma coisa que fira o nosso orgulho, que comprometa a nossa autoestima. Então temos que passar por essa etapa do arrependimento, depois pela expiação, e não basta, temos que passar pela reparação. Pela reparação. Então, por isso que nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças, como é muito bem caracterizado pelos benfeitores espirituais no corpo da doutrina espírita, e a gente sabe disso, né? A prática do bem nos leva a um bem-estar, e nos dizem benfeitores como Pedro e Tiago, em suas cartas, que um ato de amor cobre multidão de pecados. E nós temos multidão de faltas, por ação e por omissão também, por omissão, estejamos atentos a isso. Então, que temos que nos darmos conta, temos que espiar e temos que reparar. Então, e inclusive um tipo de doença, os psicopatas, pelo que me consta, a principal característica é não se dar conta do mal que está fazendo. Ele faz o mal para alguém e fica rindo. Então nós não podemos, e quem sabe a gente tem algum grau, então temos que ter cuidado. Então é o primeiro estágio, é o rito, não é um rito, né? É uma iniciação de fato do nosso aperfeiçoamento, é o batismo do arrependimento. Está, como eu já disse, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 4, em São Lucas, no capítulo 3, versículo 3, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 24, falando da necessidade do batismo do arrependimento, que o João Batista fazia isso. E também, como é aconselhável a higiene corporal, João Batista, a par de fazer o batismo do arrependimento, aproveitava e aconselhava os caras a darem uma mergulhada no Rio Jordão, e aí pegaram a prática exterior. Pegaram a prática exterior, que sempre é mais fácil. Na época era uma simbologia, né? O verdadeiro batismo era da sua transformação, da sua renovação, do seu comprometimento. Que é apenas um começo. Que era apenas um começo. Um rito de iniciação. Um rito de iniciação. Tanto que na Igreja Católica, aquela coisa de simbolismo, e outras igrejas semelhantes, é o primeiro sacramento.
Então, Madeira, por favor. Perfeito, então. Tá, mas não, ainda, não. Madeira, não. Vamos ao casamento. Vamos ao casamento. Casamento é coisa Pois séria. é, né? No movimento espírita. É, coisa séria, casamento, mas aí a pessoa Então, que é simpatizante da doutrina espírita, ela quer fazer o seu casamento na doutrina espírita e não encontra meios de fazer o seu casamento, o seu cerimonial. de acordo com a doutrina espírita. Poxa, mas, cara, mas nem isso da doutrina espírita, não é? Faz no casamento, não faz pelo menos um cerimonial, umas palavras. Isso corre o risco de se transformar num ritual, numa prática exterior, e o grande inconveniente disso, que mal há nisso, como diz, o que tem de mais? Como nos dizia Raul Teixeira, não tem nada de mais, tem é de menos. Porque aí as pessoas, em vez de assumirem um compromisso consigo próprio, com os outros, com a sociedade, enfim, e visar o atingimento dos altos propósitos do casamento, vai se achar justificado com aquilo. Inclusive o próprio Raul Teixeira, naquelas vindas dele aqui em Pelotas, o Raul Teixeira, para quem é do movimento espírita sabe, ele está um pouco afastado, ele está vivo, mas teve um AVC, está afastado do movimento espírita. Mas é um grande tribuno, escritor de excelentes livros, e várias vindas em Pelotas, e quando ele vinha, ele fazia um encontro com espíritas para trocarem ideias. E alguém perguntou para ele o que ele achava, o que a doutrina espírita teria a dizer com relação ao test drive dos Nubanks, né, para depois se casarem. Ah, sim, sim. E eu tenho bem presente que ele disse, não é um bom começo. Né? Então o casamento... É que a gente tem que estudar profundamente o que ele quis dizer com isso. Pois né? Sempre, porque às vezes fica só na experimentação. Né? É verdade. E não é assim que a gente deve tratar a pessoa, e pelos altos propósitos do casamento. Então, e um deles é a permanência da espécie, mas tem muito mais do que isso. A gente precisa dar carinho, dar amor e receber também. Claro. Essa reciprocidade é coisa muito séria. Bom, mas então, Madeira, na doutrina espírita, por exemplo, não é exclusivamente, mas em O Livro dos Espíritos, na lei moral, que trata da reprodução, tem um tópico que é casamento e celibato. Pergunta 695, a pergunta de Kardec. É contrário à lei natural o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? E quem são esses dois seres? Veremos na sequência. E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E o Kardec, mas o que significa isso? Ainda perguntou, qual seria a consequência para a sociedade a abolição do casamento? Os benfeitores espirituais. A extinção do casamento. Isso, não casar mais. Não casar simplesmente se juntar. Né? Ou então não se comprometer um com o outro. Não, acho que nem veja bem, naquela época... Nem se juntar, quando a gente se junta, já há ali uma relação, um comprometimento. Claro, Madeira. Né? Inclusive... Essa questão de se juntar até mais na questão civil. Né? Que não é oficializado civil mesmo, porque tem as leis dos homens. Mas perante as almas já há ali um comprometimento. Pois é, né, Madeira? Inclusive, vejamos nós que hoje a gente fala em união estável. Kardec, antes de 1857, que 1857 é a data do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, antes de 1857, já abordava a união permanente. E, convenhamos, é sinônimo, né, de união estável. E, bom, então, e nesse mesmo contexto, ainda, da lei de reprodução, a questão 700, que pergunta se a igualdade numérica que existe aproximadamente entre os sexos é um indício da proporção em que se devem unir. E a resposta dos benfeitores espirituais é que é óbvio que é. Que Deus não faz nada que não seja útil. Tudo que Deus faz é útil. E se nós observarmos no nosso meio, e no Brasil, em todos os países, são pequenas as diferenças numéricas entre homens e mulheres. Inclusive, até a meia-idade existem mais homens do que mulheres, e depois, na velhice, existem mais mulheres do que homens. Mas na faixa de se casar e se dar em casamento, é praticamente igual o número em todos os países. E isso não é o homem que determina. E onde o homem quer intervir para isso, dá problema. Como na China mesmo, dizem, não estou
afirmando, informação, que era aconselhável o aborto quando detectavam que o feto era mulher, né? E aí hoje tem problemas de casamento. Isso sim é fato, que tem mulheres com vários maridos. Não era só a Dona Flor, né? E não eram seus 2 maridos. São vários maridos. Bom, e ainda também depois no Livro dos Espíritos, na abordagem da lei de sociedade, que trata dos laços de família, o tópico que trata dos laços de família, a pergunta 775, a última pergunta desse capítulo da lei de sociedade, pergunta qual seria a consequência para a sociedade o relaxamento, e não é a abolição, o casamento seria a abolição. Qual seria a consequência para a sociedade o relaxamento dos laços de família? A resposta, um recrudescimento do egoísmo. Meu Deus do céu, o egoísmo já é uma chaga, né? Questão 913 do Livro dos Espíritos. E a gente sabe pela experiência, só reforçando que a gente sabe qual é o vício radical, quer dizer, o vício raiz, o vício responsável por todos os outros vícios, inclusive o de fumar, de beber, né? E os vícios de falar dos outros, enfim, vícios materiais e vícios morais. Qual é o vício raiz, o vício radical? O egoísmo. É a resposta dos benfeitores espirituais. E nós já temos, então vamos fazer de tudo para que erradiquemos e manter os laços de família, nos esforçar por construí-los e mantê-los. Né? E o casamento, a família é a célula máter, né? E a família celular, como se diz, pai, mãe e filho, que até tem música, né? E que trata do assunto. Madeira, então tem mais coisas importantes sobre o casamento. Né? Inclusive no livro Pão Nosso, na lição, que é um livro da coleção Fonte Viva, um dos 5 livros da coleção Fonte Viva, na lição 94, na abordagem do sexo, fala uma expressão muito bonita, que o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Coisa linda, né? Está tratando a respeito do sexo mesmo, que é uma abordagem de Paulo que diz que as coisas, nada é por si inútil ou feia, né? E depende do que se faça da coisa. Então é através do casamento que se criou o lar e que a mãe tem um filho e que criou o nome de mãe. Então, né? Quanto à encomendação de corpo, se pode fazer prece. É muito comum, hoje em dia no meio espírita, pedirem para se fazer uma prece. É um excelente momento para reflexão. A gente deve aproveitar, eu acredito, para fazer uma reflexão do fato de que o ser humano não pode ser apenas um corpo. Ali, então, se desprendeu um espírito, que a gente até na sequência vai tratar do assunto, e que é um corpo que está ali, e também refletirmos a respeito dos nossos relacionamentos. Claro. Porque depois de mortos os nossos amores, como diz na música, né, antiga, lá de 1930 e poucos, que depois de morto a gente não precisa de vaidade, precisa só de prece, nada mais. É a única coisa que se pode fazer. Né? Mas então que essas coisas nunca sejam cobradas, que sejam feitas com toda a seriedade. Oração, prece de 7º dia. Não é só no 7º dia que se deve fazer, é sempre. Em Lucas, no começo do capítulo 18, começa dizendo, com relação a Jesus, né? E contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E essa abordagem dos efeitos da prece e das orações que se devem fazer pelos nossos entes queridos que faleceram é muito importante. Isso é reconfortante para eles, pode levar ao bom caminho e é um desincumbimento de nossa parte de um dever que se deve ter. Agora, não é se isolar para fazer a prece, a qualquer momento. Uma boa recordação, as boas ações, a maneira de honrar pai e mãe, as boas ações, como está na questão 661 do Livro dos Espíritos, é a melhor prece, as boas ações. Então é uma forma de orar. E na questão da prece aos desencarnados, inclusive, né, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, né, no filme O Nosso Lar, sim, mostra no filme, né, uma pessoa, 2 fazendo prece para o André Luiz. Ele não teve muitas preces, teve poucas, mas as que teve ele ajudou. Né? Quer dizer, quanto é importante a prece aos desencarnados. Mas não é só no 7º dia. Não é só no 7º dia. Aí é que está o problema.
A pessoa, no 7º dia faz, considera kit. Não fez antes, não faz depois, não, tem que fazer sempre. É verdade, sempre. E não cobrar. Não cobrar. E uma coisa que o Espiritismo também nos ensina, né, que além das preces aos nossos entes queridos que partiram, os nossos amores, a melhor prece sempre é as nossas atitudes, as nossas ações no bem. Sempre. Se queremos deixar os nossos entes queridos felizes, é a nossa transformação, mudanças, atitudes para o bem. Com certeza. Em nome daqueles que desencarnaram. Mas que inclui também as preces, as orações bem sentidas, sem ritual, sem formalidade, porque, como está bem caracterizado na questão 658 do Livro dos Espíritos e seguintes, que trata da lei de adoração, que a prece agrada a Deus, que faz melhor o homem, né? Mas o importante não é orar muito, é orar bem. É orar bem, não orar muito, é verdade. Professor, vamos falar sobre milagres? Milagres? Que é isso, Madeira? Não, algumas pessoas que, com todo o nosso respeito, em todos os segmentos religiosos das pessoas que falam e dizem que aconteceram milagres, e elas afirmam. O que diz o Espiritismo? Milagres existem? Não existem. Não existe? Não existe. No sentido teológico que é dado, né? Certo. Agora, como coisas maravilhosas, realmente, às vezes, escapa do nosso entendimento, da nossa capacidade de realização, é um espetáculo mesmo. No sentido teológico, milagres são feitos, atos, fatos extraordinários que derrogam, que são fora das leis da natureza e através dos quais Deus mostra o seu poder. Ora, se Deus precisa negar suas leis, que uma das características da lei divina, como convém que seja, é ser imutável, iria derrogar sua lei, né? Então, isso é uma coisa. E esse também é assunto tratado na doutrina espírita, assim como casamento, como prece, né? Como batismo, o batismo do arrependimento. Aí não é propriamente um batismo no movimento espírita, e a não se referir que não se deve fazer, né? Conforme eu li aqui nas orientações ao centro espírita. Mas casamento e milagres falam. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, o foco é os ensinos morais do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quinta obra das obras básicas, a gente conhece pela Gênese, não é isso? Mas o título completo é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulos 13, 14 e 15 de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, trata justamente dos milagres. Dos milagres é o título que engloba esses 3 capítulos. E depois, então, vem as predições e os 13, maior número de capítulos, os 13 primeiros capítulos, tratam da Gênese propriamente dita. Inclusive fazendo um paralelo entre a Gênese científica e a Gênese mosaica, que tem algumas semelhanças. Inclusive, num tópico do capítulo 14 do livro A Gênese, diz que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo. E que esses ensinos produzem a revolução em cada um de nós. Nós que estamos aqui em você. Porque isso nos convém, para si próprio e para os outros. Então, tomar conhecimento, tomar intendência e seguir esses ensinamentos. Mas, então, Madeira, não tem milagre nesse sentido, de coisas espetaculares que neguem as leis da natureza, certo. Que uma das características são imutáveis. Uhum. Nesse contexto, Madeira, é muito importante também fazer referência a um dito que alguém perguntou para um expoente no movimento espírita se o espiritismo é a religião do futuro. Não, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E sobre esse assunto, quando o Papa Francisco esteve no Brasil, e se sabe que é o personagem de maior destaque da Igreja Católica, não é do Espiritismo, embora um ser humano que tenha muitas
muitos comportamentos que vêm ao encontro do que são os ensinamentos do Espiritismo. Quando ele esteve no Brasil, logo que assumiu o papado, ele insistiu numa reunião pública que milagres não existem. Então, evidenciando aí, né, o fato de que os postulados, aquilo que os benfeitores ensinam, os benfeitores espirituais ensinam, que formam então a doutrina dos espíritos, o espiritismo, está se tornando então um acatamento pelas outras religiões. Então, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E antes disso, João Paulo II, isso eu ouvi ele falar, essa de que o Papa Francisco insistiu que milagres não existem, foi o seu Barum que disse que ouviu e o seu Barum me contou. Mas numa entrevista com João Paulo II, eu ouvi ele falando da necessidade da fé raciocinada, que a fé não pode ser cega, que é outro também ensinamento da doutrina espírita, então é evidente, temos que raciocinar. Mas, então, milagre no sentido teológico, de negação das leis de Deus, não existe. E a doutrina espírita proclama isso. Não é porque o Espiritismo diz. O Espiritismo reconhece, proclama que milagres não existem. Não peçam milagres ao Espiritismo porque ele não faz. Agora, se quiser considerar os feitos de pessoas que fazem maravilhas no seu trabalho, em qualquer profissão, pegar uma madeira bruta e transformar em algo útil, saber lidar com essas coisas de informática também, né, se transforma em milagre. Agora, nós temos uma tendência de querer explicar tudo, seja por nosso orgulho ou por uma necessidade. Então, aquilo que nós não entendemos, ou buscamos uma explicação esquisita, até que são as opiniões alternativas, né? ou então é um milagre. Para mim, Madeira, que eu milito na área de eletricidade também, era um milagre quando eu quando eu saí das grotas de Piratini para a cidade, eu vi alguém apertar uma teclinha na parede, naquela época era as bananinhas, apertava alguma coisa próximo da cama, acendia uma lâmpada lá no teto. Eu não entendia como é que aquilo se dava. Para mim, aquilo era algo que contrariava a lei da natureza, porque eu, para ter uma luminosidade no escuro, eu tinha que pegar o lampião, puxar a mecha, pegar um tição, uma brasa, aproximar aquilo com querosene para iluminar, proteger do vento. A lâmpada não precisava madeira. Então, é uma coisa elementar, até pode estar achando piegas isso que eu estou dizendo, mas para mim foi realmente um milagre, porque eu não tinha explicação, eu não entendia e não tinha explicação. Então, para mim, aquilo contrariava as leis da natureza. E quantas coisas hoje em dia que eu não consigo compreender, que qualquer outra pessoa, por mais sábia que seja, quanto mais eu que não o sou, né, vai querer ou dar uma explicação estapafúrdia, ou então dizer que é milagre. Mas não. Todos os fenômenos os quais nós observamos e que nós ainda não observamos são regidos por lei da natureza. E Kardec explica muito bem, com o auxílio dos benfeitores espirituais, como é que se deram os milagres feitos por Jesus, o alto grau de capacidade dele, coisas que outras pessoas até fazem também, não com a mesma desenvoltura, com a mesma grandeza que Jesus fez, e fala também a respeito dos fluidos, capítulo 14, que é dever nosso, de qualquer espírita, ter um melhor conhecimento a respeito dos fluidos. Né? Perfeito. Que é o capítulo 4, abordado no capítulo 14 de Agência. Eu ia acrescentar junto essas coisas que as pessoas, às vezes quando não tem às vezes o conhecimento, não encontra a resposta, diz que é milagre, e se não diz que é sobrenatural. Sobrenatural. Não tem. Não tem. Tudo está em a natureza. Tudo está em Graças natureza. a Deus. Tudo é regido por Deus. Tudo é regido pela natureza. E tudo para o nosso bem. Até na resposta da questão 385 do Livro dos Espíritos, que trata um assunto lá, e tem um parágrafo, vale a pena olhar. O todo vale a pena, mas nesse contexto, então, eu vou pensar esse parágrafo que diz: como vede, os processos de Deus são sempre os melhores. E quem tem puro o coração facilmente lhes apreende a explicação. Então, quem tem puro coração vê os processos de Deus nos fenômenos e em nós próprios. Então, isso vem a uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Pelos efeitos, reconhece a causa. Então,
Tem muito que se falar a respeito, mas vamos em frente. Como tem? Pena que o nosso tempo aqui, nosso espaço, ele é curto. E agora a gente vai ter que tocar um pouco a nossa entrevista, porque são 17 horas e 35 minutos. Já o tempo urge. Assunto bom é assim, né? Urge, passa depressa, a gente nem sente. É assim. E assim é na nossa vida, as coisas boas passam depressa, né? Então são 17 horas e 35 minutos, temperatura aproximada na cidade de Pelotas está na casa dos 33 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso amigo, o nosso irmão, chamo ele de carinhosamente, chamo ele de professor, mas não é que ele é professor da doutrina espírita, ele é professor de profissão, ele é professor mesmo, né, do IFSU, hoje está aposentado, mas não perdeu, o título de professor, então a gente chama ele, nós chamamos carinhosamente ele de professor. O amigo Mário Luiz de Farias aborda esse tema sobre esclarecendo dúvidas. Quero assim agradecer muito, está chegando muitas likes durante o nosso programa pelo Facebook do Terceiro Milênio. Quero agradecer assim, imensamente o carinho de todos vocês. Chegando aqui muitas mensagens, eu estou olhando aqui, inclusive eu gostaria de falar de todos aqueles que estão deixando mensagem. Só que às vezes a gente comete um equívoco, um erro de não falar de todo mundo, vou falar de uma só pessoa que vai englobar todas elas, que vem lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma das nossas diretoras da Federação Espírita, da FERGS, que é Helena Bertoldo, da Silva, deixou mensagem aqui, ela perguntou se ela podia fazer uma pergunta, né, que o nosso tempo, como está dizendo, urge, passa tão depressa, né? Claro que gostaríamos de abrir assim para os ouvintes fazer pergunta, mas nós temos que às vezes seguir até um próprio nosso roteiro. E essa entrevista foi feita justamente para que a gente pudesse, nós fazer perguntas diretamente para o convidado. Mas a gente vai fazer sim um programa onde você, amigo ouvinte, você pode ligar, você pode deixar sua mensagem fazendo a sua pergunta. Então a sua pergunta será, né, o tema da nossa entrevista. A gente já vai planejar isso para os próximos programas. Então a nossa amiga lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da FERGS, Helena Bertoldo da Silva, está nos assistindo. Coordenadora competente e amável da área da assistência espiritual no Centro Espírita, AAEC, da qual eu tenho a honra de ser um dos coordenados pela Helena Bertoldo, a nossa coordenadora. Honra é uma palavra meio exagerada, claro. A satisfação, então, Helena, ficou melhor, né? Então, a Helena, como eu disse, representa todos aqueles que estão deixando mensagens. Eu gostaria sim, de falar em nome de todos. Então, em nome dessa pessoa, em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, todos se sintam representados, então, pela mensagem. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês estar junto conosco. Professor Mário, ainda há pouco falava sobre Jesus. Tipo mais perfeito que Deus tem enviado ao homem para servir de guia e modelo. É aí que eu quero me perguntar. Ele vai retornar, segundo o Espiritismo? Ele retorna novamente? Não. E já que Deus enviou, vai voltar novamente? Não vai voltar. Por uma razão muito simples. Ninguém se essa notícia triste. Não vai voltar? Não. Depois me dá a melhor notícia. Então vamos à boa, né? Vamos à boa? Que é o amor que cobre a multidão dos pecados, que vai cobrir a ruim. Então, gente, Cristo não vai voltar por uma razão muito simples, porque não foi. Jesus continua conosco. Afortunadamente, ele é o governador da terra. E basta nós observarmos, assim, observando no varejo, né, certas coisas que a gente faz e fenômenos da natureza, parece que o caos está estabelecido. Mas não. A sociedade está organizada, a gente vê locais que estão em guerra, gente nascendo, gente festando, gente se casando, como lá na Palestina mesmo, na faixa de Gaza. De vez em quando vem notícias desses feitos. E entre nós aqui também, porque graças a Deus Jesus está no comando, que é uma expressão que a Helena gosta muito, então homenageando ela. E afortunadamente está. Né? E está presente. Nós não temos que pedir que Jesus venha, né? Então, que até na revista A Reencarnação de 1454, no editorial, o recente ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, diz que Jesus
é conosco, nós sabemos e sentimos. É chegado o tempo de nós sermos com Jesus. Então, que Jesus é conosco, nós sabemos e sentimos. Literalmente essas palavras. E então é o governador da terra, e ainda que, além disso, está presente através do seu evangelho e através dos seus ministros. E quem são os ministros de Jesus? Devemos ser nós, sermos nós. Todos os seres humanos, isso que estamos aqui para isso, independente de religião, e quanto mais tendo religião, quanto mais nós espíritos. Então, fiquemos por aí, né, Madeira? Ficamos por aí. Ou seja, todos nós podemos, então, nos candidatar a ser apóstolos do Cristo. Podemos assim dizer. De certa forma, todos são. Deveríamos melhorar o nosso trabalho. Claro. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Uns estão cumprindo com galhardia. E todos nós temos que melhorar muito o cumprimento das nossas missões, aonde quer que estejamos. E uma comparação assim elementar, o presidente, por exemplo, de qualquer país, o governador, não está em todo lugar, não tem a ubiquidade. Muitas vezes ele está presente através dos seus ministros, seus secretários, seus subordinados. Então, que nós sejamos os braços de Jesus e que Jesus esteja presente também através de nós. E que não vai voltar, porque não foi. Perfeito. Qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? E a gente vê falar muito, reencarnou, ressuscitou. Qual a diferença que há? A rigor, Madeira, semanticamente até nem há diferença. Tanto uma quanto outra é sinônimo de ressurgimento. Pão Nosso, capítulo 127, dentre outras maravilhas, Emmanuel nos diz que ressurreição é ressurgimento. Comentando um texto do Evangelho, de São João, no capítulo 5, versículo 29, que Cristo nos diz que os que fizeram, falando lá do versículo 28, que sairão do túmulo, aqueles que morreram, né? Então os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. E Emmanuel explica nesse texto 127 o que é essa ressurreição da condenação. É ter que voltar à Terra para repetir, reencarnar, por exemplo, na Terra, porque pela pluralidade dos mundos habitados pode reencarnar em outro lugar, outros espíritos reencarnam em outro lugar, mas é retornar uma reencarnação para reparar faltas cometidas, vivenciar experiências que não tivemos muito sucesso. Então devemos estar... E aí aqueles espíritos que praticaram o bem, como há pouco tu ainda falava da importância da prática do bem, e que nós devemos ter bem presente, e afortunadamente fazemos, os outros também fazem, mas podemos fazer mais, então poderão reencarnar na Terra para missões mais nobres, para condições mais favoráveis, ou poderão reencarnar em outros planetas, em outros mundos habitados. Bom, mas a questão 1010 do Livro dos Espíritos também aborda a questão de que a Igreja Católica, através da ressurreição, preservou o fato do cristianismo nascente, que era comum, se observa isso nos ensinamentos do Evangelho, nas próprias expressões de Jesus, nascer de novo, aquele que há de vir, se referindo a Elias e a João Batista, que João Batista era o Elias que havia de vir, então é uma expressão para reencarnação. Em João, capítulo 3, no diálogo com Nicodemos, para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. O que é nascer de novo se não é reencarnar, né? Nascer no corpo. Então, a reencarnação... Bom, só que aí tem um detalhezinho que há uma percepção, né, de que ressurreição, isso está bem explicado no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala que a ressurreição seria retornar, ressurgir no mesmo corpo, coisa que a ciência comprova da impossibilidade, dado que as moléculas que nós temos já podem ter pertencido a vegetais, a outro ser humano, a outros átomos, moléculas, enfim, carbono e outros seres vivos, e os nossos, do nosso corpo também, que vai se desintegrar, vai voltar para a natureza, vai voltar ao pó e vir a integrar outros corpos, então não tem como reunir. E que mais judiciosamente, então, o Espiritismo trata de que a reencarnação, então, é o ressurgimento
num corpo, mas outro corpo, criado especificamente. E até cita o caso do exemplo de João Batista com relação a Elias. Certo. Que Jesus fala, está bem claro, no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11 também, que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias, e que viram Jesus, João Batista, filho de Isabel, primo de Jesus, criança. Então não poderia ser a reencarnação, a ressurreição do espírito que animou João Batista, claro, que animou Elias vir com João Batista. Então um outro corpo novinho. E esse assunto, então, da pluralidade das existências também, além do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 também, que trata da pluralidade das existências. Com essa condição, então, de renascimento, de ressurgimento num novo corpo. Certo. Professor, vou aproveitar, correr um pouco por causa do nosso tempo. Tá bom, Madeira. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Não, Madeira. Não é a mesma coisa? Não, mas não tu fala morreu, outro diz, não, desencarnou. Tá, mas desencarnou, quem fala é o espiritismo. Nós falamos morrer, aí fica aquela coisa. É por isso que nós estamos hoje tirando essa dúvida. Morrer e desencarnar, então não é a mesma coisa? Não é, Madeira. Não é a mesma coisa? Não é. Nos explica. E no espiritismo também se fala em morrer. O corpo morre e vai morrer. Sim, o espírito, que é imortal, desencarna. É o corpo que morre. É o corpo que morre. Morre, deixa de existir. Né? O ciclo da vida, o ciclo biológico. Nascer, viver, procriar, dependendo da abordagem. Né? Assim como o corpo humano, composto de cabeça, tronco e membros. Tem alguns segmentos que falam cabeça, tronco, pescoço e membros. Tá. Não sei por que pescoço. O corpo morre, a pessoa vai dizer então, assim, fiquei sem meu corpo, e agora? Pois é, aí desencarnou. Inclusive, Madeira, é possível desencarnar e o corpo continuar vivo, e possível o corpo morrer e o espírito não ter desencarnado. Tal é a diferença entre morrer e desencarnar. Inclusive tem implicações muito importantes com relação a práticas importantes, caridosas e que nós devemos fazer a doação de órgãos. Questão 136 do Livro dos Espíritos, por exemplo, no item A, fala que dessa possibilidade de um corpo ter vida orgânica e já não ter mais vida espiritual. Certo. E na questão 156 do Livro dos Espíritos também, trata de que o espírito já pode ter deixado o corpo e o sangue ainda está circulando, o coração está batendo, porque o coração é máquina de vida e tal. Então, isso é muito importante para nós entendermos, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, que é da realidade, não é invenção, não é segundo a doutrina espírita. A doutrina espírita reconhece e nos explica esses fenômenos da natureza. Não é segundo o espiritismo, porque não é o espiritismo que inventou. O espiritismo reconhece esses fatos naturais. Então, é possível já ter o espírito desencarnado, ter deixado o corpo ainda está vivo. E como tal, podemos doar órgãos. Os nossos órgãos serão aproveitados, aqueles que ainda têm que ter a vitalidade orgânica e tal. E é possível, como está explicado no término da questão, explicações do Kardec, depois da questão 155, que é possível, então, o espírito sentir, dependendo do tipo de morte e de vida que o espírito tenha levado, apego à materialidade, materialismo, apego às coisas materiais, o corpo ter morrido e o espírito está pegado ali, sofrendo, vendo os horrores da decomposição e essa coisa toda. Inclusive tem um livro do Chico Xavier, parece que é Voltei, é um livro de psicografias de pessoas que haviam desencarnado, porque os familiares iam até Minas Gerais para conversar com o Chico, em Uberaba, e algumas pessoas recebiam as mensagens dos seus entes queridos. E tem uma mensagem muito curiosa que relata justamente, vem de encontro disso que estás falando, professor. Uma mensagem de um rapaz desencarnado, sim, morrendo no corpo físico, então. Morreu. E ele então dá uma mensagem para o pai e para a mãe e diz nessas simples palavras: pai, mãe, morrer é a coisa mais fácil do mundo. O difícil está sendo desencarnar. Ele então relata o que é desencarnar. Está sendo difícil desencarnar da minha casa, do meu quarto, da minha moto, da minha namorada, das minhas coisas. E do corpo também. Do corpo. Eu ainda estou apegado a essas coisas. Então, por isso que ele dizia que estava sendo difícil desencarnar. Que morrer já tinha morrido, que era a coisa mais fácil. O desencarnar que estava sendo difícil. Isso.
Para encerrar essa abordagem, vamos ficar com essa ideia, isso tudo é verdade, vale a pena a gente ter esse conhecimento, mas com essa ideia de que é possível, então, o espírito ter desencarnado, ter ocorrido. Inclusive a questão 69 do Livro dos Espíritos também, por que com a parada do coração morre, o corpo morre, né? E os benfeitores espirituais dizem que não é só com a parada do coração. O coração é máquina da vida, mas que tem outros órgãos. Então a morte encefálica, diagnosticada e tal, podemos doar órgãos, sim. E podemos doar corpo também. E podemos doar sangue também. Professor Mário, o que é experiência quase-morte? A EQM. Tem pessoas, algumas, não são todas, são muito poucas, que bota muito pouco mesmo nisso, que passam por essa experiência quase-morte, que uns relatam até que enxergam, né, que passaram num túnel branco, outros dizem que a experiência não foi boa, que estavam numa escuridão, outros não, que encontraram pessoas maravilhosas, que a vontade que tinham é não voltar mais. O que é essa experiência quase-morte? Eu sei que o tempo é curto, precisaria de um programa inteiro para falar sobre isso. Mais corretamente deveria ser EQD em vez de EQM. Porque a experiência de fato não é de quase-morte, é de quase desencarnação. Porque quase-morte não existe. O corpo ou está vivo ou está morto. Claro. Mas assim, quando pareceu que estava morto, ele não estava morto. Isso. Inclusive Jesus... Eu trouxe isso porque a ciência coloca isso, a experiência filha de quase-morte. Jairo, lá nos supostos milagres, que foram fenômenos naturais, mas supostos milagres feitos por Jesus, com relação à filha de Jairo, com relação a Lázaro, eles não estavam mortos. E então não tem quase, não tem coisa que ou é ou não é. Né? Então, agora, quase desencarnação, sim, isso é possível. E nós experimentamos isso dentro das 24 horas, sistematicamente. É uma forma de emancipação da alma, que está muito bem abordado nas leis morais, na vida espiritual, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que é da emancipação da alma. É um estado de letargia em que o corpo está aparentemente morto, mas ele apresenta algum sinal vital, embora em baixo ritmo, e que o espírito, então, está emancipado, embora ainda ligado ao corpo. Então, é essa a situação. Que é muito importante, inclusive, que é possível revitalizar, que aí entra a importância do passe. Na questão 424 do Livro dos Espíritos fala isso. Então, além dessa curta abordagem aqui, quem quiser tomar aprofundar o conhecimento, o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos. É uma experiência de emancipação da alma. Então, é da alma, quase desencarnação. Claro. O corpo não está quase morto, porque o corpo ou está vivo ou está morto. Tá bom. Perfeito. Quase não tem para o corpo. Agora, quase desencarnação tem. Né? Professor, há algumas dúvidas de muitas pessoas, até que perguntam para nós, os espíritas, por que nós não lembramos das nossas vidas passadas? Não seria melhor eu lembrar quem eu fui para ajudar nas minhas problemáticas da existência atual? Por que a gente não lembra da existência passada? Mas as pessoas se perguntam, e essa dúvida? Por que não lembrar? Por que não lembramos? A maioria de nós não lembramos enquanto estamos espíritos encarnados. Mas os benfeitores espirituais nos dão conta que tem muitas pessoas que lembram, mas não se animam a dizer. Tem algumas pessoas, não é comum isso. Né? Claro. Por isso que é necessário o aprofundamento da divulgação, do entendimento da nossa realidade reencarnatória para que possamos falar mais abertamente sobre esses fenômenos. É bom que se diga que está bem esclarecido na doutrina espírita e nos ensinamentos católicos, evangélicos também, do Evangelho também, que depois da desencarnação a gente lembra de tudo, que é o juízo final, porque aí nós caímos em si, passa como um filme rapidamente na nossa mente, né? Aparentemente uma visão na nossa mente, tantos fatos da encarnação presente, que nós esquecemos também. Claro, esquecemos também. E também das encarnações anteriores. Né? Agora, é muito importante que nesse contexto, consequência que tem na questão 242, na questão 308, por exemplo, que diz que o espírito não se lembra daquilo que é mais significativo e de encarnações mais recentes. Da sua origem, quase nunca me lembra. Né?
nessa questão. Bom, e por que nós não lembramos? É uma divina providência de Deus e da maior importância, porque quase sempre nós reencarnamos com aquelas pessoas que nós tenhamos que, numa expressão vulgar, acertar contas. Então seria muito prejudicial. No comentário de Kardec, depois da questão 394 do Livro dos Espíritos, que trata então do esquecimento do passado, e no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo também, são praticamente repetidas as mesmas coisas que estão em Livro dos Espíritos, mas porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado depois do Livro dos Espíritos, reforça um pouco, melhora um pouco a abordagem. Capítulo 5, embora trate, né, do esquecimento do passado, o esquecimento do passado. Então é a divina providência, porque ou nós poderíamos ter o nosso orgulho exaltado, ou nos sentirmos tremendamente humilhados vendo o que teríamos sido e o que teríamos feito em encarnação passada. É bom que se diga, tem planetas, categoria dos planetas, né, primitivos, dos mundos habitados, não é? Mundos habitados, então, mundos primitivos, mundos de prova e expiações, os mundos de regeneração para o que a Terra está passando, e os mundos ditosos e os mundos celestes. Então, que é muito maior número de espíritos, melhores condições que a nossa. Mas nós ainda somos espíritos que estamos em provas e expiações. Estamos aqui porque o nosso passado nos condena. Tá certo. E lembrar disso seria ruim. Claro. Então esse esquecimento do passado é extremamente importante. Tá certo, professor, tá certo. Professor, para nós encerrarmos agora, então, eu sei que o tempo já está chegando ao término do nosso programa, 1 minuto e meio, então, o que nos aguarda do outro lado da vida, depois dessa vida? O que nos aguarda? As consequências dos nossos atos de agora. Nós estamos construindo as condições e vai ser uma sequência. Não nos iludamos pensar que as nossas rabugices, naquilo que nós nos melhoramos, que não passa de mágica na condição de espírito, nós iríamos melhorar. Porque às vezes as pessoas pensam que os espíritos são as maravilhas. Os espíritos somos nós desencarnados. Vamos ser aquilo que somos. Então, por isso que é tão importante que a razão principal da doutrina espírita, como está bem caracterizado no Livro dos Médiuns, é a educação do sentimento, a reforma íntima. Porque nós vamos continuar sendo o que somos, vai ser uma sequência. E então, o que nos aguarda? As consequências dos nossos atos. Nós estamos construindo o nosso destino. Uhum. E isso também para as próximas existências. Na questão 218 do Livro dos Espíritos, diz que em cada reencarnação o espírito recomeça, do ponto de vista do seu aprendizado, da sua evolução intelectual e moral, recomeça exatamente do ponto em que parou na última existência. Então, até o último momento, durante todo o tempo, construamos o melhor, porque nós estamos construindo, então, o que nos aguarda do outro lado da vida, na sequência da vida. Vamos colher. Que coisa maravilhosa, né, Madeira? Nós estamos construindo. Agora, e Deus, onde é que fica nisso? Nos oferece todas as condições. No livro Fonte Viva, na lição 137, encerra dizendo que não é nós que esperamos pela divina providência, é a divina providência, não é bem esse termo, que força do céu ao nosso lado que continua esperando por nós. Assim como também Jesus, não temos que rogar que Jesus seja conosco. Como nos diz Salum, que Jesus é conosco, nós sabemos e sentimos. A questão é nós sermos com Ele. Então é nós irmos ao encontro da luz divina. Não é nós que devemos esperar pela luz divina, é a luz divina que espera por nós. A luz divina, nós estamos dentro dela, estamos imersos nela. Então nós é que construímos. Que maravilha isso! As condições do banquete estão prontas. Perfeito. Professora, e maravilha estarmos contigo neste momento, falar desse tema maravilhoso. Foram várias questões, é óbvio que precisávamos sim de mais tempo para falar e nessas questões. Temos que respeitar o horário aqui da Rádio Tupãssi. Queremos sim, agradecer profundamente sua presença aqui, professor Mário Luiz de Farias. Madeira, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus, claro que o Cláudio também, e a quem está nos dando então a satisfação de ter vibrado junto conosco.
Eu sei que 100% não me saí, mas saí melhor um pouquinho graças às vibrações de vocês e tomara que continuemos refletindo sobre aquilo que seja útil para a nossa construção, para sentirmos a presença de Jesus, a presença de Deus que realmente está conosco. Nós que temos que estar com eles. Volte sempre, professor. Obrigado, Madeira. Terceiro milênio vai chegando ao término do seu programa. Queremos, assim, agradecer imensamente a Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malhão. Agradecer o técnico da rádio, seu competente técnico Sidney Coeixo, a secretária da Rádio Tupãssi, nossa amiga Renata Ribas. Agradecer o nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão, esse competente técnico. Agradecer mais uma vez e muito a presença aqui do nosso convidado, do nosso amigo, nosso irmão, professor Mário Luiz de Farias, a Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidente, senhora Fernanda Farias, a coordenação da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de saúde e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.